Alô, pessoal? Estão me ouvindo? Estão conseguindo? Se puderem não escutando, legal. Baixo? Tá baixo? Aqui tá ok. Beleza. Então, beleza, gente. Obrigado pelo. O volume tá ok. Obrigado pelo tempo. Desculpa aí um pouco do atraso aí. Agradecer a participação aí de todos vocês. Começar me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley. Eu sou o CEO da Cotidiano. Nós montamos a Cotidiano o ano passado, começo de 2016. Nós rodamos dois programas de aceleração o ano passado, o Camp 1 e o Camp 2. E agora nós estamos fazendo esse processo de seleção do Camp 3. A ideia desse treinamento é compartilhar conhecimento com o time, pegar informações que a gente foi adquirindo aí ao longo de 2016, com bastante estudo, com bastante interação com as startups, e passar esse conhecimento para as startups que estão participando aí do processo de aceleração, com, com essa informação para ajudar aí o conhecimento e nivelar mais a informação. A gente vai usar essas informações posteriormente quando a gente estiver fazendo a parte de entrevistas, a parte de conversas com as startups que estão dentro do processo de seleção. Então, eu me apresentar um pouco mais. Meu nome, então, eu já falei aí, Wesley Almeida. Eu tenho um background como suporte técnico. Eu comecei em 1989, meu primeiro emprego com TI. Eu trabalhava como um instrutor de digitação e aí fui programador. Aí comecei a trabalhar com rede local. E então tinha um background bem técnico nessa parte de rede. Tentei desenvolver, mas fui desestimulado muito rápido porque eu não tinha tanta habilidade assim para desenvolver. E aí fui para essa área de rede e depois trabalhei com bastante rede novel nos anos 90, no começo dos anos 90. Depois fui trabalhar com rede Microsoft e aí eu participei de alguns projetos interessantes nesse período aí, principalmente alguns que eu gosto bastante, como a primeira eleição com urna eletrônica em 96. Não imagina, numa época não tinha internet muito no Brasil. A gente fazia com, eu tive que gerenciar 77 cidades que tinham mais de 200 mil eleitores remotamente, sem ter link internet, com linha de escada. Foi um desafio bem legal. Também participei do primeira transmissão de imposto de renda via certificado. Na época era uma novidade, né? Não se conhecia muito de certificados digitais, certificado de segurança. Eu participei desse projeto. Também participei do primeiro provedor, um dos primeiros provedores de internet de Brasília. Quem é de Brasília talvez conheça a TBA Internet. Então participei desse provedor. Foi bem legal e uma experiência bacana. Depois disso, eu saí, montei a minha primeira empresa em 99, 98 para 99. Saí dela em 2000, fui participar de uma multinacional. E aí, nos anos trabalhei, peguei bastante experiência, comecei a trabalhar como gerente de projetos e depois fui gerenciar a primeira equipe técnica ali em 2006, mais ou menos. Não, um pouquinho antes, 2004, 2005. E aí eu trabalhei é, com, com uma equipe já trabalhando com um time de implementação, suporte técnico ainda, e depois eu fui gerenciar um time de 700 pessoas, que a gente cuidava de 5 data centers da Brasil Telecom. Entre outras coisas, a gente gerenciava esses 5 data centers da Brasil Telecom. A gente era uma empresa terceirizada, eu tinha esse time. E aí foi quando eu comecei a ter contato com nuvem, em 2009, 2010. Eu já fazia com algumas consultorias já com conceito de nuvem. E aí foi também quando eu saí dessa empresa e comecei a ter primeiras ideias com startup, primeiros trabalhos com desenvolver algumas startups que eu tinha ideia. Chamei um amigo, a gente foi desenvolver
A ideia era, visando a Copa do Mundo, a gente queria fazer um aplicativo que depois ficou muito similar, a ideia ficou muito similar ao que na época também estava sendo lançado, o Google Place. E aí eu voltei, fiz bastante, não conhecia muito sobre Custom Development, sobre como é que, o que diferenciava um Product Development do Custom Development. Aí voltei para o mercado de TI ainda, aí já era CTO da Vert, e a gente montou um data center em Brasília, e aí o final de 2015 eu comecei a fazer meu phase out da Vert, e aí a gente abriu junto com o André Frois, o André Faria e o Casimiro, a gente montou a Cotidiano. E a ideia da gente é, como a gente tem um background, eles também têm um background técnico muito parecido com o meu. Alguns deles trabalharam na Novell, alguns trabalharam na HAL, eu fiz prestei alguns serviços para a HAL, a empresa chinesa. Então a gente tem um background técnico, então a gente vendia soluções, então a gente tinha uma necessidade grande de traduzir a demanda comercial para a técnica e entender uma inovação tecnológica e saber como é que isso poderia ser potencializado dentro de uma organização, como é que essa tecnologia poderia transformar em dinheiro. E, ao mesmo tempo, a gente tinha muita interlocução com as empresas, com os CIOs dessas empresas, que compram muito TI. Então, a gente achou que poderia ser uma proposta de valor bem interessante para as startups, quando a gente começou a pensar em montar a aceleradora, a gente ajudar a fazer o BizDev, né, o Business Development, e o Go-to-Market dessas empresas, dentro dessa rede de relacionamento que a gente tinha com essa parte de TI. Então, foi quando a gente resolveu montar a Cotidiano. Então, basicamente aí bem de forma bem curta é a minha história aqui até chegar a Cotidiano. Então, eu participei ativamente do Camp 1. No final entre o Camp 1 e o Camp 2 eu me mudei aqui para o Vale do Silício. Eu estou morando aqui em Sunnyvale por um ano. E tô, cheguei aqui no final de julho. Então ontem e anteontem eu estava participando aqui do Startup Grind, então estava assim, bastante coisa. Estou tentando aprender o máximo, fazendo alguns cursos em Stanford, tentando pegar o máximo desse conhecimento. E a ideia desse treinamento aqui é justamente compartilhar um pouco dessas informações que a gente tem e ajudar aí a comunidade aí, o ecossistema todo, com o máximo de informação que a gente puder. Então, não tenho intenção nenhuma de ser o maior conhecimento disso aí e nem tenho, nem sou. E a ideia é simplesmente ajudar e a ideia é que todo mundo possa ir. Gostaria muito que vários de vocês superassem o conhecimento que eu adquiri aqui. Ia ser muito bom. Adoro trabalhar com gente interessada, curiosa. Então, sejam bem-vindos. Também estão participando, além das empresas que foram estão participando do processo de seleção, também estão participando aqui dentro desse webinar alguns dos nossos mentores. Nós combinamos também alguns dos nossos mentores. Então, é uma área legal aí. Também a ideia da gente é começar a trabalhar essa ideia do network aí com vocês, tá bom? Eu vou de tempos em tempos parar e dar uma olhadinha aqui das perguntas, tá? Se vocês quiserem fazer as perguntas. O tempo vai ser um pouco corrido, mas eu vou me esforçar ao máximo para poder ler algumas perguntas. Acho que eu não conseguir, eu vou tentar ir respondendo aí com o tempo, tá bom? Ups, desculpa. Então, só para rapidinho a agenda, como é que a gente dividiu? Então, são 10 dias. Por que que são esses horários estranhos aí? Porque justamente eu estou aqui no Vale, então aqui agora são 2h25, então eu preciso por um horário que acomodava aqui tanto essa minha limitação de tempo aqui, e um horário que a gente achava que dava para as pessoas participarem. Então, a agenda vai ser assim, no primeiro dia nós vamos falar, que vai ser hoje, sobre empreendedorismo, amanhã nós vamos falar sobre transformação digital. Então, a ideia hoje é falar quais são qual é o senso comum, quais são as principais discussões em torno de como montar uma empresa. Então, amanhã sobre o que é disrupção,
por que que uma startup ela se aproveita de uma inovação disruptiva e não de uma inovação incremental. Aí no dia 3 nós vamos falar sobre validação de problema-solução. No dia 4 nós vamos falar de validação produto-mercado, propostas de valor, Value Proposition Canvas. Aí no dia 5 vamos falar de maneiras de monetização, TAM, SAM, tamanho de mercado, né, Target Address Market, Served Address Market, começar a falar sobre LTV, Lifetime Value, e aí em massificação nós vamos falar de canais, vamos falar sobre canal de aquisição, custo de aquisição, canais, social media, como fazer marketing com menor, sem grana ou com pouca grana. No dia 7 vamos falar sobre como conciliar Custom Development e Product Development usando aí ideias de Agile. Dia 8 vamos falar do lado esquerdo do Business Model Canvas, vamos falar sobre Key Activities, Key Resources e Key Partners. Então falar da parte de estrutura de custo também. Dia 9 vamos falar sobre como conversar com o VC, né? Quais são os termos que o VC usa, por que, que a gente tem que angariar a grana, por que fazer fundraising, né? Um termo aí, melhor termo em inglês seria fundraising, como e por que fazer fundraising. E dia 10 vamos falar sobre pitch deck, como é que é um pitch deck, seja para uma apresentação de 5 minutos, para uma apresentação de 30 minutos, como é que é o que, que o investidor espera escutar quando ele está conversando com uma startup, tá bom? Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui já que fazem sentido aqui. Estou acompanhando um pouco aqui ainda. Meu mouse aqui. Tá, beleza. Então tá tudo tranquilo aqui. Legal. A tela está cortada, porém escuto muito bem. Ah. Wesley, fala um pouco sobre o programa, por favor. Tá. O... Vou falar rapidamente aqui sobre o programa. Se for o caso, eu abro um espaço amanhã também para o outro, para falar um pouco mais do programa, tá? Então, o programa de aceleração, ele acontece. Então, nós estamos na fase, o Camp 3, né? Ele tá na fase de seleção. Nós devemos finalizar a parte de seleção agora no mês de março. E aí o campo inicia em meados de abril e vai durar 12 semanas. 5 semanas, com um intervalo de 2 semanas no meio e termina mais 5 semanas. Então dá um intervalo de 12 semanas. Durante essas 12 semanas, basicamente o que acontece aí é mentoria, workshop e um trabalho muito forte da gente junto com as startups para trabalhar nos objetivos e métricas dela, entender os objetivos chaves das startups, trabalhar com elas no material já validado, no material que ainda está para ser validado e fazer relacionamento junto ao mercado para acelerar ao máximo esse processo de validação e aceleração. Então, os dois co-founders, pelo menos, devem estar em Brasília durante esse período e a gente, durante esse período, nós vamos trabalhando junto com essas startups para avançar ao máximo esse processo de validação. Então, tem um cronograma específico, com workshops, com trabalhos relacionados. Aí os workshops já são muito mais relacionados a assuntos mais específicos, como, por exemplo, UX, pitch presentation, fazer uma parte de design thinking, muitas coisas relacionadas a como desenvolver e evoluir o produto e a ideia. E também muito relacionamento. A ideia é criar bastante relacionamento, seja com o mercado e também com potenciais investidores, tá bom? Então, o programa acontece em linhas gerais, isso aí. Mais dúvidas vocês podem colocar aí para a gente, que a gente vai tentando responder e de repente a gente coloca algum tempinho, de repente amanhã no início, para responder mais perguntas sobre o programa, tá bom?
Então, hoje o que a gente quer falar é sobre os empreendedores, né? Sobre a questão de empreendimento. Então, quando você toma a decisão de abrir uma startup, uma das discussões que teve muito grande, que foi bem legal, eu vi várias palestras no Startup Grande aqui sobre essa questão de empreendedorismo, é justamente essa questão de não é sobre só fazer dinheiro, é sim você colocar um sonho. E muito curioso isso, porque se você pegar a grande maioria dos VCs, tinha o Startup Grande, para quem não conhece, ele tinha quatro stages. Tinha o main stage lá, o teatro principal, aí tinha no museu lá estava rodando o Founder Stage, no cinema lá tinha a parte de Workshop Stage, e no outro prédio lá estava rolando o VC Stage. Então, no VC Stage teve muita gente, muito venture capitalist lá falando, e muitos falando sobre suas teses de investimento e como eles fazem a sua seleção de portfólio. E eu praticamente cravaria que, para a grande maioria deles, eles falam que a questão do time, o primeiro item que eles olham para uma startup, e o mercado, a ideia que a ideia, vamos detalhar isso melhor, né? O problema identificado e a solução identificada para aquele mercado em que está se falando, e principalmente o seguinte, e quando está se falando de equipe, além das capacidades técnicas, também tem a questão de como é que qual é a proposta de valor, qual é o diferencial que esse time entrega para dentro dessa empresa, entendeu? Então, tem muito essa questão de ser um sonho, tem muito essa questão de ter um propósito. Tinha palestras assim do tipo do founder da Asana.com falando o seguinte: é importante colocar o propósito antes da sua startup. Então, você vai ver aí algumas vezes, aí, algumas discussões. Então, a ideia aqui é trazer um pouco dessa reflexão. Então, acho que o melhor exemplo disso, eu gosto muito, por exemplo, é, não sei se aí o pessoal mais, não sei se, eu tô com 45 anos, então o pessoal do meu tempo vai lembrar dessa propaganda aí da Apple que era magistral, né? Então, então quando você está pensando em fazer um empreendimento, você tem que pensar diferente. Especialmente se você é uma startup, porque startup, qual é a grande diferença para uma startup? Ela vai trabalhar sempre numa inovação disruptiva. Ela não vai trabalhar numa inovação incremental. Uma inovação incremental é mais ou menos o seguinte: é uma melhoria dentro de um produto já existente, de um mercado já bem conhecido. Então você tá fazendo algo melhor, mas de um produto já existente no mercado já existente. A chance de você triunfar dentro desse mercado e desromper, ou seja, tirar o líder desse segmento, é muito baixo, porque provavelmente numa inovação incremental, o líder do segmento ele vai ter mais vantagem do que a pessoa que está tentando entrar, do que o novo entrante. No entanto, quando existe uma inovação disruptiva, ou seja, você está repensando uma forma, ou você está recriando o mercado, ou você está criando um novo produto para o mercado, ou você está ressegmentando o mercado. Então, nesse momento, você tem uma chance muito grande de se tornar líder naquele segmento. E, basicamente, para você fazer isso, é pensando diferente. Você tem, é o que o Einstein chama lá que imaginação é maior conhecimento. Conhecimento é o que você já tem, já está escrito, já está falado, já é sabido. E o grande lance da imaginação é o que está por vir. O que está por vir nesse segmento? Eu quero resolver esse problema porque as pessoas ainda não perceberam isso. Então a gente vai dar alguns exemplos aqui, mas basicamente é isso que o investidor quer olhar dentro de uma startup. Então, para entender um pouco mais, vamos falar o que é uma startup. Uma startup, então, ela é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Isso aí é do Eric Ries, né? Ele tá do Startup Enxuta, livro que quem não leu vale muito a pena ler, é um dos papas aí. Então, por quê? Você está criando um produto e serviço
que as pessoas ainda não sabem que existe, não sabem como ela resolve aquele problema usando o produto que vocês estão criando. Então, essa condição de extrema incerteza. É, tipo um pra gente, né? Peraí, deu errado aí, né? Tem alguém falando aí. Se você Como é que eu resolvo isso aqui? Tem alguém falando aí. Parece que tá o pessoal da Cotidiano. Ah, não, parece que voltou, né? Ao normal. Desculpa. Então, o Paul Graham, ele é o founder da Y Combinator, né? Que é uma das maiores aceleradoras de startup, provavelmente a maior aceleradora de startup aqui do Vale e do mundo, né? Então, o Paul Graham, ele tem um conceito ainda mais audacioso, que ele fala o seguinte: uma startup, ela é concebida para crescer rápido, é uma sequoia, é uma redwood, ela é uma empresa para crescer extremamente rápido. Ela não é um novo business. O novo business ele compara com a barbearia, pode ser comparado também com o restaurante. Então, ela é uma instituição desenhada para crescer rápido. Todo o resto em torno da startup, trabalhar com tecnologia, ter investimento de riscos, exit, M&A, IPO, isso tudo está associado à startup por causa do crescimento dela. Mas o que identifica uma startup é que ela foi desenhada para crescer rápido. Ela é disruptiva, ela foi criada sob extrema incerteza, porque você está criando hipóteses que você vai validar e que você vai identificar que existe uma determinada necessidade, um segmento de mercado, e você vai fazer isso com uma velocidade muito extrema para você ter vantagem competitiva, porque você é pequeno. E à medida que você roda isso aí com uma velocidade incrível, você consegue talvez romper o mercado e ter um business de sucesso gigantesco. Essa que é a ideia por trás de startup. É, Isso aí é o blog do Paul Graham. Tem vários essays lá que vale muito a pena ler e entender como é que é a ideia que orienta aqui o Vale do Silício, tá? Deixa eu ver se tem alguma. Ih, Continua sem áudio. Tá, é isso. Beleza. Então vamos lá. Isso aí é do MITx. Empreendimento. Então, mais um insight aí. Então, o que que é ter um entrepreneurship? O que que é você ser um empreendedor? É perseguir a oportunidade além dos seus recursos que você tem limitados ou controlados. Então, o que se espera do empreendedor? Se espera atitude, que o cara tenha uma atitude de empreendedor, de criar, de ser foco, de ter resiliência. Então, foco é um negócio que se fala muito aqui, primeiro. Então, tem um dos nossos mentores, queridíssimos mentores aí, é o André Terra, ele fala um negócio que eu adoro, que é assim, foco por definição é uma coisa só, né? Hoje eu estou bem focado, estou fazendo esses 4 projetos. Pô, você tem certeza que você está focado? Focado é uma coisa só. Então, tem um livro muito bom do founder do Branch Out, que ele fala o seguinte, que no conceito no Vale do Silício, tem muita gente aqui no Vale do Silício que é entrepreneur serial, né? O cara que faz um empreendimento, faz a IPO, lança outro empreendimento, faz uma IPO, lança outro empreendimento. Tem alguns raríssimos casos de sucesso e uma galera quer tentar fazer isso. Então ele brinca que entrepreneur serial, quando não tem sucesso, é serial killer, né? Então ele está então qual o conceito então por trás disso? Foco. Foco por definição é uma coisa só. E você tem que ser resiliente.
que é uma coisa que eu acho muito bacana, que também o André me deu muito esse feedback quando estava começando. Ele falava o seguinte, que o Lean Canvas tem aquela ideia de você pivotar ou persistir, né? E ele tem uma ideia, você tende a desistir da ideia muito fácil. Então, ter resiliência é importante e principalmente ter resiliência porque você sabe que um problema está acontecendo, a solução não está dando, o que você está dando pode não ter ainda triunfado, mas você entende tanto o problema que você vai conseguir, em um pivô ou no outro, entender exatamente qual é a solução que vai se encaixar aqui, exatamente trabalhar. Resiliência é uma qualidade muito importante do empreendedorismo. O senso de urgência, então, assim, acabamos de falar, startup é para crescer rápido, paixão, é uma pergunta que qualquer investidor vai fazer para vocês. Por que esse mercado? Por que você desse mercado? Hoje, você tem que uma resposta bem dada para isso aí. Por que que eu conheço esse mercado? Por que eu estudei esse mercado? Eu fui atrás desse problema e hoje eu conheço muito sobre isso. A gente tem casos aí de empresas que o pessoal é de TI, mas foi resolver problema da área de saúde. Hoje conhece de saúde como pouca gente da área de saúde. Isso é paixão. O cara quer resolver um problema de fato que está acontecendo relacionado àquele segmento que ele está trabalhando. Atitude positiva, disciplina, balanço, né? A gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso. E gestão do tempo, né? Falta minutos por dia às vezes, né? Então, como é que você faz isso? Então, são características que o indivíduo tem que ter. E seu business tem que ser inovador. Tem que ter um novo modelo de negócio. Ele não é para ser copiado, não é uma barbearia, não é um restaurante. Ele tem que ter um novo modelo, ele tem que, provavelmente, vai ser algo que os seus primeiros usuários vão precisar entender para poder trabalhar. E ele tem que ser melhor, mais barato, ou mais eficiente, ou os três. E provavelmente você vai atingir um novo mercado, ou ressegmentar o mercado, ou criar um novo mercado com produtos existentes, ou criar um novo mercado de fato. E trabalhar com aquelas limitações e restrições externas que você não tem controle. Então, basicamente, o que é? É gerenciar risco e controlar o seu budget, controlar o seu orçamento, controlar o seu tempo, colocar o esforço do seu time na melhor situação possível. Então, gosto muito desse slide aí, porque ele explica bastante coisa. Então, ele também, outra coisa que ele fala, né, é coração, cabeça, mãos e home, né? Ou seja, é a paixão, a paixão com senso lógico, você tendo muita informação analítica, tendo que ter muita informação analítica. Então, quando a gente estiver falando, por exemplo, de engajamento do usuário, nós vamos estar falando como você mede o usuário. Você toma a definição de um pivô com base analítica. Né? A sua paixão está motivada para resolver o problema. Então, a paixão analítica e a sua cabeça lógica, cartesiana, é para trabalhar, para tomar as melhores decisões de uma mão mais rápida. Hard work e fazer da sua empresa uma cultura organizacional, fazer que você tenha prazer de ir lá. Não é para ser uma coisa chata, não é para ser uma coisa exaustiva. É uma coisa que você fala assim, cara, estou trabalhando loucamente, estou feliz, porque eu vou resolver isso aqui. Eu vou triunfar e vou resolver esse problema. Então, uma das palestras que eu vi aí na terça-feira, eu achei que era legal trazer para vocês aí, foi essa palestra aí da Shernas Daver. Ela é a CMO do Udacity, e o tema é o seguinte: como criar uma. O que importa na hora que você está construindo uma nova empresa? Então ela coloca esses 7 itens aí que ela considera que é importantíssimo para uma empresa uma nova empresa que faz sentido, que seja importante, que é relevante. Fundamentals, ou seja, você tem que ter um sonho, tem que ter uma história, tem que ter a paixão. Por que você está fazendo isso? Qual é a base? Isso geralmente é dado pelo founder primário ou pelos co-founders. Eles que sabem por que essa barca está no mar aqui, por que nós estamos criando isso, qual foi a razão disso aqui, por que isso existe.
Esse que é o fundamento. Hiring, quem eu estou chamando? Uma qualidade muito interessante de um empreendedor é o seu co-founder. A sua capacidade de atrair um excelente talento revela muito sobre você. Então, saber atrair um time, saber montar um time de alto desempenho importa muito, importa demais. Cuidado com a mediocridade. Procure sempre pessoas talentosas, procure pessoas melhores que vocês. Eu sempre quero trabalhar com pessoas muito melhores que eu. Eu quero aprender toda hora, eu quero trabalhar em alto nível. Importa muito isso aí. Pensar global, agir local, pensar global, mas sempre pensar global. Vai fazer um projeto, faz sentido só para o meu bairro. Tá mais para barbearia que para startup. Faz mais sentido para minha cidade. Tá mais para restaurante do que para startup. Faz sentido para o mundo. Pô, tem uma cara de startup gigantesca que você está fazendo. Tá? É, código, algoritmo, né? Dados. Dados importa muito, muito. Você saber trabalhar os dados que o usuário está te oferecendo faz sua empresa triunfar de uma forma magnífica. Quantas pessoas hoje estão compartilhando? Você pega as métricas, né, das empresas de sucesso. Dropbox, quantos arquivos foram compartilhados hoje? Google, quantas pesquisas foram feitas em quantos países, quantos diferentes? É isso que importa, é saber quantos eu lancei um teste AB, qual que deu mais certo, qual que não deu certo. Por que que o usuário clicou naquele botão? Por que que o usuário está se engajando mais agora e não antes? Toda a informação importa muito. Marca, isso aí é um pouco controverso na minha cabeça, mas como a palestra dela não é minha, ela levou muito a questão da marca, porque quando você lança uma startup, você não tem a marca logo no começo. Mas o que ela quer dizer com marca aí, o que importa para a marca para ela é o seguinte, a confiança. As pessoas, os seus entusiastas vão continuar com você quando você estiver atrás do mainstream. Você construiu uma marca, você construiu uma reputação. Então, isso importa muito. Tá? Cultura importa. O estilo que você faz, o que você faz, como você faz, como as pessoas que você está atraindo. E as pessoas hoje em dia não é mais só funcionário e co-founder, né? Em geral, uma startup diz respeito a criar uma comunidade, criar crowdsourcing, as pessoas que vão te ajudar a colaborar na plataforma que você está desenvolvendo. Então, criar uma cultura que as pessoas se afeiçoam e queiram se relacionar, importa muito, pode fazer a diferença. E a cultura de vencer. Tem que ser trailblazer, não pode ser onde pega. O cara tem que, tem que ter a gana de que vou triunfar e vou ter sucesso. Isso, na visão dela, são fundamentos muito importantes, são coisas que importam muito para fazer uma companhia de sucesso. Eu acho que valia muito a pena compartilhar com vocês, eu trouxe isso aí também. Eu trouxe esse aqui porque eu falei lá atrás sobre isso aí, então é hard work. Quem acha que startup não é hard work, não está fazendo startup. Startup é hard work, porque a concorrência lá fora está pesada. Então é hard work. Então, work sucks? Não, mas não deveria, né? Como é que isso é? Então, como é que você balanceia isso? Que foi o que nós comentamos lá atrás, lá naquele slide do MITx. Então, aí é uma dica do CEO da Evernote, né? Acredito que vocês conheçam a Evernote. Primeira dica que ele dá é identifica o seu norte, né? O que que você espera para a sua vida? Quais são as coisas que realmente importam para a sua vida e qual é o seu norte? Se eu conseguir isso aqui daqui a 5, 10 anos, eu vou estar satisfeito por quê? Né? Então já linka com o segundo. Então aí você já vai definir muito claramente o que que é o sucesso para você. Então, o que que é o sucesso? É grana? É você ter reputação? É você conseguir resolver um problema? É você melhorar a educação no Brasil? Melhorar a saúde
para as pessoas que você entendeu que não estavam sendo bem assistidas, mudar a forma como os bancos trabalham, mudar a forma como uma corretora de seguro oferece os seus trabalhos, é mudar o transporte público, é mudar a forma como as pessoas, enfim, tudo isso aí podem criar marcos e metas para você definir o que é um sucesso para você. E aí você precisa ter objetivos chaves muito claros para você saber se aquilo ali que você está fazendo é bacana e que aquilo ali você está transformando para a sua vida em hábitos, né? Então, quando você conseguir provavelmente definir esses dois primeiros, você vai tentar transformar isso aí em hábitos. Então, é o que eu faço hoje em dia, para mim, na cotidiano. Eu adoro estar o tempo inteiro ocupado, falando com um investidor, falando com empreendedores, falando com parceiros, falando com mentores, participando de treinamento, fazendo curso sábado, domingo. Eu, se eu pudesse, eu não dormia, porque eu estou muito satisfeito em criar e fazer as coisas. Então, quando você transforma isso em hábito e isso aí está alinhado com suas metas de vida, cara, é muito bacana. E trabalhar pesado. Trabalhar pesado. Então, novamente aquela discussão de single task ou multitask, né? Foco. É single task ter efetividade, né? Criar o resultado. Produzir. Isso importa. Quando você começa a ver resultado, você de certa forma, é uma recompensa para você. Então, uma outra forma de absorver isso aí. Então, por que que tudo isso faz sentido hoje em dia? Esse cara aí, o tal do Kevin Kelly, que é o nosso guru supremo na cotidiano, ele escreveu esse livro aí antes do IPO do Google, Novas Regras para a Nova Economia, em 1998. Eu li esse livro tipo 10 anos depois, 2008, e eu falei, meu Deus, demorei 10 anos para ler esse livro. Ele já falava isso há 10 anos atrás. Ele falava sobre o que está acontecendo. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: old school, os mercados que estão sendo desrompidos, eles estão caindo. O que está vindo é uma nova economia. E essa economia é uma economia de rede. Ela não é uma economia tradicional. Então é uma colmeia. Você tem uma descentralização. Você não vai ter uma única pessoa trabalhando, você vai trabalhar só numa empresa e essa empresa não necessariamente vai ter aquela hierarquia absurda que as empresas tradicionais têm, e você vai trabalhar com parcerias e você vai criar alianças para que você atingir um determinado mercado. Os seus clientes vão trabalhar para você. E à medida e você vai ter que trabalhar com a ideia de rede, porque à medida que você tenha mais pessoas dentro da sua plataforma, mais sucesso para todo mundo que está participando. Isso tudo faz sentido porque nós estamos trabalhando num mundo de fartura, não escassez. Todos esses mercados que estavam desrompendo, eles eram mercados que estavam pensando sobre escassez. Basicamente, o que ele usa de exemplo e é fantástico é o seguinte: era átomo, né? Átomo é ilimitado. A quantidade de átomos do universo foi definida num Big Bang. Buf! Ali estava a quantidade de átomos que você vai trabalhar. Bits não, bits você reproduz à medida que você quiser. Então, eu fiz uma música que reproduzo ela o tanto que eu quiser. Isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás, não. Era um disco que era feito de um material específico, com fibra de carbono, vinil, é melhor dizendo. Então, isso aí é limitado. A quantidade disso aí disponível no globo é limitado. Quando você coloca isso aí em bits, a coisa anda absurda. Cada vez mais as coisas tendem a um custo marginal perto de zero. É mais ou menos o seguinte: de certa forma, o seu iPhone, o seu telefone celular, ele tem um custo marginal perto de zero, eu acho, pelo menos. Imaginando que o meu celular, um celular médio, custa US$ 600 e ele dura 2 anos, nós estamos falando que o celular custa menos de US$ 1 por dia, né? Então, assim, ou o telefone, ou a telefonia. Então, tudo tende a baixar e seguir o grátis pode ser uma estratégia de você trabalhar. E se você perceber o que foi feito do Google em diante, foi muito bem em cima dessa linha. Trabalhar com rede, criar comunidades,
não surfar em cima do sucesso. Quando chegar no sucesso, retrocede, vai procurar o novo. Quando você chegar no sucesso, é só um sinal de que você tem que continuar procurando o novo. Então, não tenha dúvida que se Google, Facebook e outros tivessem parado no sucesso, eles já tinham sumido. Então, é fazer, criar novos espaços, criar novos mercados, criar o fluxo, criar harmonia dentro desse espaço, criar um equilíbrio, criar ordem dentro desse caos e criar relacionamentos. Então, é uma forma completamente distinta do que era a economia anterior. Tá? Então, isso é o que a gente entende por economia de rede. Agora, eu queria dar uma visão um pouco diferente de um cara que é inside aqui. Eu ia falar que é outsider, mas não dá para falar que o Peter Thiel é outsider, porque ele é aqui do Vale, né? Mas ele lançou esse livro aí há 2 anos, eu acho, o Zero to One, e ele é bem controverso, né? Ele vai um pouco contra essa linha. Então, como eu falei no início, minha ideia aqui não é. Eu não estou passando uma informação oficial. Na verdade, eu estou jogando ideias para ferver a cabeça de vocês mesmos e vocês irem atrás daquilo que vocês entendem que faz mais sentido para vocês. E o Peter Thiel, desse livro, ele fala como criar uma empresa inovadora, como criar uma nova empresa, né, do 0 para 1, e não aquela ideia de 1 para N, ou seja, uma vez dentro de um ecossistema. Então, como você cria algo realmente novo? Então, a sugestão para ele é criar um monopólio. E por que monopólio? Porque o monopólio ele vai te dar maior lucro. E o objetivo de uma empresa é ser capitalista e competição é justamente o oposto disso. Então, você vai eliminar o lucro. Então, o que você tem que fazer é buscar um monopólio, como foi o Google, como foi o Facebook, como foi outros. E a ideia dele é que é o seguinte: você tem que criar algo realmente muito novo para você poder. A primeira coisa para você fazer, comece com você. O que que você tem? Não é sorte. O que que você tem de consistência, informação e o que que você tem de visão de futuro que você pode redesenhar o futuro e construir agora para você criar esse monopólio. Então, uma vez, e quando você criar, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que trabalhar para manter esse monopólio. Então, como é que você protege o seu monopólio? Primeiro, uma sugestão. Ele sugere também, ele tem muito medo de projetos que estão assim, eu vou assumir 1% do globo, desse mercado aqui. 1% desse mercado te satisfaz? Então, pô, então, vai trabalhar no mercado de muita competição, provavelmente o seu lucro é baixo, né? Ele já prefere que as pessoas trabalhem com foco em nicho, com a velocidade muito alta de escala, e que aí você passa a ter uma dominação. Tudo por quê? Para evitar a competição e criar o seu monopólio. E como você protege o seu monopólio? Através do efeito de rede, oferecendo mais valor aos seus clientes. À medida que mais pessoas estão interagindo com essa rede, mais valor você vai criando através dela, reduzindo o seu custo de produção com economia de escala e ganhando mais reputação à medida que você vai prestando serviço de qualidade para as pessoas. Então, é uma visão diferente da mentalidade que o Silicon Valley tem, né? Então, não é simples. Ele sugere que risco pode ser melhor do que uma trivialidade. Ele acha muito melhor empresas que estão se arriscando, trabalhando, do que tentar alguma coisa muito cosmética de um avanço incremental. Dentro daquela visão que uma inovação incremental não vai desromper mercado. E para isso é melhor ter um plano ruim do que não ter nenhum plano. E mercados competitivos destroem o seu lucro, né? Então você não vai melhorar dentro da competição, como é um pouco dessa visão um anti-ON do Vale. E vendas importa tanto quanto o produto, ou seja, as pessoas quererem, desejarem o seu produto é tão importante quanto ela ser cool, ser tecnologicamente absurda. Então é um livro muito interessante, vale a pena ter uns aprendizados bem diferentes dessa visão, por exemplo, que você pode pegar em livros como o Linha Startup e outros.
Então, só para dar uma ideia, o que que é uma ideia Zero to One? É mais ou menos isso aí, aquele carinha lá, o tal do Steve Jobs, mostrando o iPhone, né? Em 2007. É isso. Ele estava mostrando o quanto ele estava além dos outros ali, naquele momento. Porque ele desenhou o futuro. Ele tinha essa visão de futuro, desenhou o futuro e chegou lá, entendeu? E criou essa situação para estar lá. De forma muito rápida, trabalho muito pesado. Então, é isso que ele fala, e só para te dar um exemplo aí. Uma outra forma de pensar nisso através também de organizações exponenciais. Então, o que, que nós estamos falando de organizações exponenciais? É como uma startup, por exemplo, se tornar um unicórnio. Para quem não está muito habituado com o termo, qual é a ideia de unicórnio? É um crescimento, ao contrário desse gráfico que está aqui ao lado, que está descendente. Imagina esse gráfico ao contrário. Ele vai parecer com o chifre do unicórnio. É um crescimento ascendente absurdo, exponencial. Então, isso que é um tema. Quando uma startup chega a um cap de 1 bilhão aí, um market cap de 1 bilhão, ela já é considerada um unicórnio. Então, o que está acontecendo? Uma típica empresa da Fortune 500, ela estava lá, ela demorava aproximadamente 20 anos para chegar a 1 bilhão. O Google, que é o mais velhinho dessa telinha aí, ele demorou um pouco mais de 8 anos para chegar a 1 bilhão. O Oculus Rift já está lá, né? O Snapchat e outros. E foi uma velocidade muito mais rápida. Então, o que que só para dar um exemplo, o que que essas organizações exponenciais fizeram? Elas desromperam o mercado. Olha como é que acontece uma empresa lá típica lá do Fortune 500, era assim, a Nokia. Em 2006 ela valia 140 bi, e aí o Bill Gates faz aquele anúncio, o Steve Jobs, desculpa, faz aquele anúncio lá, e em 2007 anuncia o iPhone. A Nokia tenta reagir, compra a Navitec em outubro de 2007, no mesmo ano que o Waze é lançado. A disrupção do Waze acontece nesses próximos 4 anos. O valor da Nokia cai para menos de 1/10 que ela valia. A Microsoft compra ela por 7 bi em 2014, menos de 10 anos depois. A empresa sai de 140 bi para uma compra de 7 bi. E já o Waze, que foi lançado um ano depois, 2007, foi comprado pelo Google por 1,1 bi. Então, o Waze é uma típica organização exponencial. E o que que essas organizações exponenciais elas têm? E aí os autores, a galera muito pesada aí da parte do Singularity University, o que que eles fazem? Eles colocam essa visão de que o mercado está completamente disruptivo. Então, ele tem vários exemplos. Genoma, há tantos anos atrás era centenas de milhares de reais, agora está em algumas milhares de reais. Drones, em 2007 era centenas de milhares de reais, hoje é menos de US$ 1.000, né? Estou falando aqui, desculpa, às vezes eu confundo aí. Placa solar, há algum tempo atrás, não sei quantos dólares por quilowatt, hoje são centavos, e por aí vai. Então, o que está acontecendo com essas empresas que estão desrompendo? Ela tem exatamente esse aparato aí de interno e externo para fazer um crescimento escalar. Então, externo, primeira coisa, o que é o MTP? Ele considera lá que é o Massive Transformative Purpose. É a proposta, é o sonho, é a proposta da empresa, é o propósito da empresa de criar e de capturar mentes e corações, voltando lá, fazendo um link com do MIT lá, o coração e mente, que você vai inspirar e vai induzir tantas pessoas de dentro e de fora da organização. E o que você precisa para isso? Do lado externo, Staff on Demand, lembre-se, a maioria dessas organizações exponenciais, o que elas fizeram? Elas fizeram o quê? Usaram crowdsourcing, muita gente trabalhando para ela. Você todo dia trabalha um pouco para o Google, né? Na medida que você clica no link, na medida que você
faz uma série de, ajuda ele a traduzir melhor um texto. Ele está colocando você para trabalhar. Então é a ideia de construir comunidade, construir o crowdsourcing. O conceito de algoritmos é toda essa ideia que está hoje por trás de inteligência artificial e de saber utilizar os dados. A visão, algumas empresas chamam que no final nós vamos ter no futuro as algoritmo economics, as empresas que são na verdade algoritmos, são APIs. Então é uma realidade cada vez maior. Uma empresa de telefonia como era a Avaya, hoje em dia ela é praticamente uma API, né? Assets, cada vez menos você tem, né? Na verdade, cada vez mais você tem parceria, você aluga, você trabalha, você só vai fazer aquisição naquele momento em que você já de fato já prototipou, já sabe o que que é, e aí que você vai lançar de fato a, o seu produto. E criar o engajamento para as pessoas cada vez mais estarem envolvidas com o produto que você está lançando. Internamente, você tem que criar essas interfaces para que as pessoas possam trabalhar e integrar as informações que você está dando. Ser analítico, você ter informação muito clara do que está acontecendo, para que você possa fazer um trabalho experimental muito claro. As pessoas que estão trabalhando contigo, então ela tem que saber muito claro qual é o propósito da empresa, qual é a função dentro dela, para elas terem autonomia. E trabalhar com colaboração, ser social. Então, são alguns dos recursos aí que eles pensam como uma empresa, uma organização exponencial. Do lado externo, a criatividade, crescimento, incerteza, e como trabalhar com isso, colocando ordem, controle e estabilidade. O segredo de fazer isso, como é o caso do GitHub, como é o caso do Waze, como é o caso do Google, como é o caso da Tesla, Valve, a empresa de desenvolvimento de software, Uber, Netflix, o segredo desses caras, de certa forma, eles usaram muitos desses recursos aí de organizações exponenciais, tá? Isso tudo vai moldar o quê? A cultura organizacional. E foi um negócio fantástico. Era um tema recorrente também aqui no Startup Grande, era falando sobre você é o responsável, você co-founder, você CEO é o responsável por criar a cultura organizacional na sua empresa, desde o primeiro dia. O que nós estamos fazendo? Não é ser ditador, mas é ser líder. E como é que você vai colocar o propósito da sua empresa na frente da sua startup, das ações que você está fazendo. E essas organizações exponenciais todas fizeram isso. A Netflix, por exemplo, tem, na minha opinião, uma das melhores estruturas de RH. Por exemplo, na Netflix não tem férias, né? Não tem política de férias da Netflix, não tem férias. Não tem política de férias. Você tira férias quando você quiser. Quando você entender que faz sentido você tirar férias dentro do propósito da empresa e da sua função dentro da empresa. Outra da Netflix, nós temos um excelente pacote de saídas. Se você quiser pedir demissão, você não precisa se esforçar muito. Eles te dão um excelente pacote de saída. Porque eles querem ao contrário, eles querem quem esteja muito afim de entrar na empresa. Então, isso aí só para dar uns highlights de o que é uma cultura organizacional quando você vai crescer na sua empresa. Então, qual o lifestyle que você quer criar para as pessoas que estão trabalhando contigo? Isso importa desde o começo, nós vimos lá atrás, né? Basicamente é isso, né? O Thomas Edison aí fala, né? Os três principais pontos essenciais para você atingir o sucesso é hard work, persistência e ter senso comum, né? Então, isso aí foi a primeira coisa que a gente queria trazer para vocês aí sobre como nós entendemos o que é empreendedorismo e o que a gente entende que vocês precisam ter como empreendedor é, na essência para vocês poderem estar fazendo uma empresa de sucesso. Então, era isso. Vou dar uma olhadinha aqui. Esse é só o começo.
Amanhã a gente vai falar sobre inovação disruptiva, vamos falar muito sobre eu participar de alguns cursos aqui de inteligência artificial, deep learning, realidade virtual, realidade aumentada, nuvem, internet das coisas, blockchain. Fiz alguns cursos dessas tecnologias, também participei de algumas empresas, trabalhei em algumas empresas aí recentemente e que estão com esse dilema de como inovar. E a gente vai falar muito sobre o dilema de inovação e como é que você constrói uma empresa, como é que você desenha o seu projeto, como é que você pode prever o seu projeto daqui a 10 anos. É uma pergunta que uma pessoa sempre vai te fazer, um investidor vai sempre te fazer. Como é que você vê o mercado que você está querendo desromper daqui a 5 anos? Como é que você vê o mercado que você quer desromper daqui a 10 anos? Então é uma. Nós vamos falar amanhã bastante sobre isso aqui, tá bom? Deixa eu dar nas perguntas aqui, ver se eu consigo responder algumas delas. US$ 1 bilhão. Deixa eu ver aqui, vamos ver, eu vou tentar achar aqui. Entrei pelo Mac, por favor, habilitar o microfone, pessoal. Tinha mais coisa antes disso? Eu não sei se não estou vendo se tinha. Mas está rolando. Tá, desculpa. Lançamos exposição esse semestre. Não saiu áudio até lá. Transmissão de suas apresentações junto aos alunos. Estou fazendo transmissão. Opa, obrigado, Fernando. Espero que o pessoal aí dos alunos do IESP tenha gostado. Espero que o pessoal tenha arrumado o áudio. O campo são 12 semanas, qual o horário? Ah, não tem horário, galera. É, Uma das coisas que a gente fala muito aí não é business. Um feedback que eu recebi de um venture capitalist ali, quando ele fala assim, coisas que eu tenho medo de uma startup. É business profile. O cara está montando uma startup que ele vai trabalhar de 8 a meio-dia, de 2 a 6. Cuidado. Dificilmente uma startup que é de 8 a meio-dia, de 2 às 6, vai funcionar. Então, assim, não tem horário. Os workshops a gente sempre faz no período, a grande maioria no período da tarde, no Camp 1 e Camp 2, alguns de dia todo, mas tem sábado, tem domingo às vezes, tem final de semana. É bem intenso, é bem divertido. Gostaríamos de saber a duração média das reuniões para podermos organizar na nossa agenda. Ah, Se for essas agora, vão ser sempre 1 hora, tá? Eu não sei se ficou claro, vai ser sempre de 1 hora, todas essas transmissões das aulas agora, via Imob. Vai ser sempre de 1 hora. É só um introdutório e, como eu disse, nós estamos compartilhando, podem dar feedback. Eu queria muito que vocês me falassem se fez sentido, se foi interessante, tá bom? É 1 hora só para dar um highlight do que não é como de cada um desses temas que nós estamos falando, não é para aprofundar. Qual a quantidade de startups será selecionada para o programa de aceleração? Até 10, tá? Até 10 startups, em média. Já responderam aqui para mim, obrigado. Entrei pelo Mac, abri o microfone aberto, somente metade da tela, também não aparece a imagem. Meu projeto já está na fase online. Na fase online. Está acabado. Se for postado ao público, usando o dispositivo online, seja ele site, conseguimento de dados. Eu vou. Tá, vou me focar mais nas perguntas, tá? Tem como tirar o ícone do seu perfil na frente da apresentação? Putz, eu só vi agora, Fernanda, me desculpa. Mas eu vou tentar entender o que foi isso exatamente para amanhã eu não cometer esse erro, tá? Alguém já ajudou aqui, o Fernando, que bom. Preciso- Lançamos serviço online, tá? Ainda continua. Se alguém quiser algum feedback, eu vou tentar marcar uma agenda aí para dar feedback de startup, mas
não é um propósito aqui agora. Vamos falar mais sobre os assuntos, tá? Clica no segundo botão. Preciso de investidores agora para tornar o serviço mais profissional. Ah, tá. Ainda é em cima do assunto, tá? Tá bom. É uma discussão que a gente vai ter, principalmente quando a gente estiver falando lá no dia 9, eu acho. Qual o momento de você pedir, fazer fundraising, tá? É um assunto bem, viu, Marcos Alexandre? É um assunto bem interessante. Eu gosto muito desse assunto. Qual o momento que a startup tem que ir atrás de fundraising? A gente vai discutir bastante isso aí. O brand seria importante. Wesley, o brand seria importante logo no início. Isso teve uma discussão bem legal. Eu participo do Kleber aqui a pergunta. O brand seria importante logo no início. Rolou bem essa discussão em uma das mesas redondas que eu participei. Quando você está logo no early stage, o senso comum no meu entendimento foi o seguinte: quando você está, e eu compartilho dessa informação, quando você está muito no início, o brand é menos o logo, é menos. Porque o que importa é você ganhar a confiança daquelas pessoas que você está mobilizando. O grande detalhe, entenda brand no início, como você ter a pessoa engajada para ela continuar trabalhando contigo. É muito difícil. Uma das coisas mais importantes que a startup vai ter vão ser os seus early adopters, porque você vai aprender muito, muito, muito pelos seus early adopters. Então, no começo, entenda que o seu nome, a sua pessoa, é um brand para esse cara. Você conseguir atrair uma pessoa que vai querer usar o seu produto pagando por um produto que ainda está incompleto, para uma visão que está incompleta, cara, esse cara é o cara mais gente boa que você tem, mais que sua mãe e seu pai, meu. Porque ele tá te dando a oportunidade de você construir um negócio em cima do aprendizado dele. Então, o brand, o Kleber, eu entendo, no começo, eu entendo muito como isso. É a sua dedicação, é o seu compromisso com esse cara. É muito menos o logo ou o nome da empresa. Isso aí você põe startup early stage, tranquilamente você pode mudar. Isso aí você vai se importar muito mais com logo e tudo mais quando você estiver em growth. E aí faz mais sentido. No começo, o brand é muito relativo a ter essa reputação. Até porque você pode não ter sucesso nessa jornada e numa outra jornada o cara continuar sendo seu amigo, entendeu? Tendo interesse em trabalhar contigo. Iremos encontrar esse slide posteriormente para uma melhor avaliação. Iremos poder encontrar esse slide? Sim, certamente. A gente vai compartilhar todos os slides. Na verdade, nós vamos produzir esse vídeo. Como falei, esse vídeo é um vídeo experimental que nós estamos fazendo. Essa aula. Pode fazer uma pergunta aqui ou não? Quem? Henrique? Pode? Pode fazer. Em média, para você ter o sucesso de uma startup, qual é o tempo considerável? Assim, é 1 ano, 2 anos? Eu vi que você falou sobre uma margem de tempo lá, mas Isso. assim, para que ela tenha sucesso mesmo, para você ver, pô, tem sucesso, tem essência. Tá. Isso é interessante porque recorre a uma outra discussão sobre o seguinte: uma startup tem tempo para morrer? É uma discussão que acontece bem aqui. Então, o que eu entendo é o seguinte: você tem que estabelecer quais são os seus critérios. Em alguns instantes você está no critério de aquisição de cliente, uma outra hora você está de buscar cliente com receita. Então, depende muito dos seus objetivos de curto prazo. O que a gente fala é o seguinte, basicamente você tem que trabalhar com sprints curtos, de preferência de 15 em 15 dias, não mais que isso, e e cada ciclo de aprendizagem aí pelo menos em torno de um mês, para você poder saber o que você está avaliando e o que você está evoluindo em termos da sua startup. E a partir daí você vai entender se você está conseguindo preparar suas métricas para o seu próximo estágio. Então, a startup, quando você está logo inicializando, o que você está fazendo? Na Entendi. minha Quando, cabeça, quando a gente tem uma empresa, por exemplo, no mercado industrial, vamos dizer hoje, assim, esse mercado antigo, né? De empresa, que nem você falou lá, de
de 8 ao meio-dia e das Duas. 14 até as 18, né? Que é a visão industrial antiga, vamos dizer assim, de empresa. A gente tem uma média de tempo assim que se a empresa, em um ano, se ela gerar lucro, se ela se pagar, se ela for mostrar que é uma empresa consistente, entendeu? Se ela suportou esse primeiro ano, até de impostos e tal, pode ser uma boa empresa, Uhum, entendeu? O que uhum. eu queria saber na startup, você falou assim, você generalizou bastante, mas eu queria saber especificamente, assim, eu tenho que estar o tempo todo olhando, eu posso chegar assim, pô, será que essa startup dura quantos anos? Entendeu? Tá bom. Ou eu, Eu eu vou ter que vou, modificar ela? eu vou dar uma visão aí de como é que é. Então, a cada ciclo desse que eu falei de ciclo de iteração, de construir, medir e aprender, porque eu acredito muito nesse modelo de Lean, você tem um momento de decisão final dele que é pivotar ou persistir. Depois de alguns ciclos, você vai entender se a sua startup ainda faz sentido e qual é o caminho que ela tem para ela triviar. Então, você Ué, tem que. Oi? Só, é a, só, a Rita. Rita, só para eu fechar aqui esse raciocínio, pode ser? Sim, Só é para. sobre isso também que eu queria falar. Tá. Então, o que que acontece? Quando você, primeiro estágio da sua empresa, você está validando problema e solução. Acho que quase todo mundo deve concordar com isso. Você está, de fato, vendo se o mercado que você quer atingir entende que aquele problema que você vislumbrou, eles também entendem, e que aquela solução que você está querendo desenhar, ela é uma solução desenhada. Esse estágio é um estágio que eu imagino que a gente chama aqui, em alguns casos, isso aí é presídio. Antes de você ter ainda um investimento, você faz com pouco esforço. Você não precisa ter muita grana. Então depende da quantidade de dedicação que você tem. Mas eu chutaria aí que é um estágio que você vai demorar aí, pode ser de 6 meses a um ano. Não tem uma data cravada. Mas eu entendo que é um tempo razoável para você ter um estágio de validação bacana. Alguns conseguem fazer isso bem mais rápido e você ir atrás do seu capital semente. Porque esse capital semente, o que ele vai te fazer? Ele vai principalmente deixar a sua equipe dedicada. A primeira função, na minha opinião, do capital semente é é manter o seu time dedicado para executar aquele projeto. Porque sem time dedicado, você não vai conseguir fazer a validação produto-mercado, que é outro estágio. Que você vai ter que ir para o mercado, você vai ter que criar e você já vai começar a atrair os seus primeiros funcionários muito provavelmente com um baixo salário usando o option pool. Então, aí esse estágio vai ser mais ou menos, qual o próximo estágio depois disso aí? Ou Series A, se você conseguir performar muito rápido, aí em 6 meses, um ano, ou você vai provavelmente atrás de um Pre-Series A, um outro round de investimento antes da série A, para você buscar grana para você começar a trabalhar no growth. Então aí você vai começar a exaurir toda a parte de canais de atração, de canais de tração, para você poder aumentar a sua empresa e aí sim ela estabelecer um caminho para chegar no Série A. Então, eu acho que foi o Rafael que perguntou, não tenho certeza. Então, o que é importante é você ter muito claro qual é o outro estágio que você está querendo atingir e qual é e porque você, diferente como você falou da old school, em que você tem um tempo para você ter break-even, payback e tudo mais, o mais importante para você é o seguinte: qual é o seu burn rate e qual é o próximo estágio, qual é o valuation que a sua empresa tem que estar e qual é a capacidade que a sua empresa tem que estar de validação para ela fazer valer esse valuation e buscar o seu próximo round de investimento. Entendeu? Então não tem uma matemática exata aí, mas eu acho que eu montando um venture, eu acho que eu estabeleceria para minha empresa estágios de 6 meses, entre 6 meses e um ano, a entender cada estágio desse, quais foram as metas que a gente estabeleceu e quais eram os recursos que nós tínhamos de limitação para trabalhar em cada um desses estágios. Você vê, né? Tem algumas estatísticas, eu vou tentar buscar então, amanhã mais estatísticas sobre isso, de qual é o round de investimento que cada startup passa. Das principais startups de sucesso, qual foi o tempo que ela passou de Seed para Series A e de Series A para Series B, tá?
e vou tentar trazer dados mais analíticos, assim, mais quantitativo. Mas em informação geral, acho que eu entenderia isso. Eu não sei se respondeu a pergunta aí, tá? Rita, pode. Eu ia falar isso. Claro que há uma sequência até para referência de atuação, mas não é linear. Quando eu descobri o que era uma startup, mais ou menos uns 2 anos, eu já vinha desenvolvendo e com propósito há 7 anos. Eu não conseguia nem entender eu mesma a minha proposta, né? Porque quando é novo, não tem uma fórmula referência. Aí alguma coisa te incomoda, você começa a buscar, por isso que eu entendo a questão da empresa não funcionar de 8 a 18, porque você tem um insight 3 horas da manhã, né? É tudo muito assim, é criatividade, né? Você está focando um problema, você está buscando solução, você não sabe quando o insight vem. Então, assim, o que eu percebi é tudo o que você disse, eu tenho que desapegar e ser resiliente. Porque, especialmente eu que venho há 20 anos que atendo empresário e venho da realidade crua brasileira, eu ficava assim, gente do céu, mas eu sei a resposta das coisas. Aí eu tive na Case em novembro, não, pivotei de novo. Então, assim, isso que tem me deixado ansiosa, sabe? Que eu sei que para ser novo não se entende mesmo, tem algumas referências, não há um ambiente de negócio no Brasil que te facilita isso, e a gente fica muito para onde correr. Então a gente tem um tanto de gente com conhecimento, que agora é o capital intelectual que está valendo, e sem esse ambiente de negócio para desenvolver, sabe? Então eu acho que tudo que você citou foi perfeito, meio que me deu um. Ai, então tá, então é assim, então eu estou no caminho, sabe? Mas o dia a dia de quem quer criar algo novo é muito estressante, não é linear. Não, certeza que não. Obrigado aí pela participação, Rita. Que bom que ajudou aí. É, é um desafio. Empreender é um desafio incrível. Nós estamos aqui na Cotidiano nesse mesmo desafio. O Kevin Kelly vai estar, opa, tomara que seja o segundo semestre, o HSM. Ah, o grande chamarelo, que bom. Organizações exponenciais. O Salim Ismail, né? Eu não consegui fazer o curso aqui na Singularity University. Já está esgotado agora em março e em maio. Eu vou tentar vir em setembro, vou tentar fazer em um outro período. A minha ideia, eu vou voltar em junho, mas eu quero voltar para fazer esse curso aqui. 1 bilhão de quê? 1 bilhão de valuation, tá, o Marcos Alexandre? 1 bilhão de valuation. A partir do Series A partir de um evento, né, de valuation, a empresa ela começa a ter um valor de mercado, esse valor é conhecido para as próximas séries, então, um round de investimento. Então, quando ele chega, ele passa a ter uma avaliação de 1 bilhão, e tipicamente é quando vai para a IPO, ou quando rola uma aquisição, né, um merger acquisition, M&A ou IPO, tipicamente para chegar nessa margem aí de 1 bilhão. 1 bilhão de público é para raros, né? É 1/7 da população mundial, né? 1 bilhão de usuários é 1/7 da população, eu também gosto, mas é 1/7 da população mundial. Tornaria você o terceiro maior país do mundo, né? Perdendo só para a China e para a Índia. A pauta de unicórnio brasileira é em função de um ambiente de negócio, aceleradores serão esse propulsor no ecossistema de startup? Não, né? Rita, as aceleradoras são early stage. O que hoje eu sinto muita falta no Brasil, e a experiência que eu estou tendo aqui me mostra bastante, é que eu acho que a gente até tem esse investimento aí de early stage. E que a gente está trabalhando pesado aí na Cotidiano, para ajudar a construir esse ecossistema em que vai vir os próximos rounds de investimento. Hoje a gente tem pouco ainda empresas de investimento que fazem o Series A e em diante.
Mas isso é um problema não só no Brasil. Eu estive conversando com algumas pessoas na França e mesmo na Espanha, em Barcelona, que é um polo que está crescendo um absurdo, né? O Typeform é de lá, eles falam muito parecido sobre isso aí, entendeu? Mas a gente espera, a gente está trabalhando pesado, tem um time na Cotidiano pesado, trabalhando com isso para ajudar a trabalhar esse outro lado. Que a gente, na nossa tese de investimento, a gente participa do equity no futuro das Cotidiano. Então, para a gente é importante que aconteça esses próximos rounds de investimento. O Ito deve responder, mas eu acredito que a dificuldade para a transação das empresas. Ok, empreender por mim, você não pensando, eu estou precisando fazer algo para acreditar nessa ideia, foi o que a gente falou. Mas podemos fazer o camp em horários noturnos, horários flexíveis? Assim, obrigado aí, Cacau. A ideia do camp é não, a gente vai pegar empresas que estão rodando. Então, a ideia da gente é não parar, tá? As empresas. Então, a ideia dos workshops e tudo mais que a gente faz durante o camp uma programação extensa que a gente trabalha muito com o pessoal antes de acontecer, justamente para as pessoas não precisarem parar a empresa para poder participar do camp. Não é essa a ideia. A ideia é que as empresas continuem trabalhando, operando no espaço que a gente vai oferecer para elas durante esse período aí. Tá? Será em Brasília mesmo? Sim. No caso, se temos fora de Brasília, vocês sim, ajudamos. Ajudamos sim, viu, Thiago? A ideia, a Mariana, nós temos um time aí que vai trabalhar com um time de fora, a galera de fora, a gente dá uma ajuda de custo também, para as pessoas poderem encontrar os melhores locais aqui próximo da Cotidiano. E a gente é bem centralizado, então tá para chegar tanto de metrô, ônibus, essas coisas para facilitar o pessoal, o carro, enfim, o que for preciso. Estamos aqui acertando as falhas com o Henrique. Ops. Estar em Brasília mesmo, tá? O Thiago deslimpa também. Você. A galera se conhece, que bom. This meeting is being recorded. Vamos ter acesso. Vamos sim, tá, o Ian? Vão ter, mas assim, a gente vai passar ele da forma como tá. Ele não tem uma alta qualidade, mas o nosso time vai estar produzindo esse conteúdo para disponibilizar, tá? Tá no final da conversa. Gostaria de obter o conteúdo, sim. Vai ser disponibilizado, Jonathan. Vai mostrar o processo de seleção da startup. O processo de seleção das startups, nós vamos fazer uma avaliação dos forms, vamos entrar em contato com vocês, fazendo algumas perguntas, e aí depois nós vamos marcar com aquelas empresas que estão mais aderentes na nossa tese de investimento, o máximo de empresas que a gente conseguir, a gente vai marcar um pitch uma entrevista para a gente trabalhar com as empresas, para a gente conhecer um pouco mais as empresas, mas olhando sempre o quê? Time, mercado, capacidade de execução, modelo de negócio. Infelizmente estava no final de semana, poderia tá. O Chamarelli, vocês vão trazer investidores gringos para Brasília? Essa é a ideia, viu, Chamarelli? Esse plano que nós estamos trabalhando aí em paralelo junto, o time da Cotidiano aí, agora nosso fundo acabou de ser, é o nosso fundo que faz investimento nas startups, ele foi regulamentado, é CVM, FIP, então a gente tem uma condição agora muito mais atrativa de trazer novos investidores para cá e fazer o deal flow, gerar deal flow com gringos que tem um padrão de governança maior. Nós estamos trabalhando com todo esse padrão de governança justamente para trabalhar gringo. E gringo a gente está olhando não só Estados Unidos, mas outras praças em que o dinheiro também está abundante. A ideia é essa. Tem um negócio de criação de comunidade que dificulta a dedicação exclusiva, saímos do emprego até porque a manutenção depende do crescimento da comunidade. Como participar do campo em horários alternativos e até finais de semana? É isso. Não precisa vir um time todo, tá, ô Cacau?
o time, a gente pede que venham duas pessoas e uma dessas duas pessoas seja um co-founder, tá? Justamente por quê? Porque a gente entende que o Camp é uma imersão da startup com a aceleradora e da aceleradora na startup. Quanto mais a gente conhecer da startup, mais a gente pode ajudá-la. E a ideia da gente é muito menos o dinheiro e muito mais o que a gente pode te ajudar a startup, seja com ideias, com modelos de negócio, com clientes, enfim. E não só o time operacional da cotidiano, mas também os mentores. Então, essa convivência é muito rica, mas a gente não quer parar de forma nenhuma a sua startup. A gente vai trabalhar muito detalhado no planejamento com a sua startup para não acontecer isso. Qual a importância de uma marca conhecida no seu mercado de atuação? Redes sociais como fator de divulgação? Não, vamos falar um pouco mais sobre isso, em massificação, acho que é o dia 6, mas faz todo sentido. Rede social, eu estou fazendo um curso aqui em Stanford chamado Marketing Without Money, e, pô, eu quero ajudar muito vocês aí com como fazer estratégia de SMM, tá? Social Media Marketing. Obrigado, Fernando. Eu já tenho desligado. Espero disponível participando do programa de aceleração. Tem em mente o perfil do candidato? Temos em mente, sim. O que nós estamos apresentando aqui, o Everton, é justamente o que nós esperamos. É uma pessoa, especificamente como nós falamos hoje, dos empreendedores, o que nós esperamos dele é a galera focada em fazer acontecer, de querer transformar. Por exemplo, eu estava conversando com um alemão aqui num dos eventos, e a gente falando das dificuldades, ele perguntando sobre como é essa questão de corrupção no Brasil. Eu falei, cara, não, eu acredito que a gente vai transformar o Brasil. A gente vai mudar. Esse ecossistema de startup vai acabar com essas empreiteiras, com esses conchavos, com esses jogos políticos. Nós vamos transformar o Brasil. Então, a gente tem. Eu espero pessoas que estejam nessa mesma mentalidade que a gente, que quer transformar isso, que quer criar seu projeto e que quer triunfar, tá? É, Então, isso aí em relação ao time, também a gente, como eu falei, a gente avalia muito o seu time como um todo, não só você, porque você como empreendedor, saber atrair boas pessoas para o seu time diz muito sobre você. Então, quando está falando de time, são, por exemplo, algumas das coisas que a gente dá uma olhada em como você trabalha, tá? Amanhã nós vamos falar sobre tecnologia, então a gente vai querer saber muito como é que é a sua visão de futuro. Depois nós vamos falar sobre validação de problema, solução e produto-mercado. E a gente quer entender qual foi o mapa de validação que você já fez. Nós vamos falar de canais depois, nós queremos saber. E antes vamos falar de Value Proposition Canvas, a gente quer saber qual é o valor, proposta de valor real da sua empresa. E a gente vai querer entender também qual é o modelo de negócio que sua empresa está e qual é a estrutura operacional. Enfim, aquelas áreas que eu comentei. Vai ter no final de semana também, vai ser carnaval, vamos estar rodando aqui. Vamos tentar gravar para as pessoas que não puderam assistir online poder assistir depois, tá? Por conta do meu trabalho. Ah, tá, tem uma pergunta aqui que eu pulei. Eu já tenho usuários querendo pode, pagar por ele, porém eu não tenho condição de atender ele com a devida atenção que o projeto merece por conta do meu trabalho. E sim, é como eu falei, se você já, cara, se você tem uma evidência muito grande que você resolve um problema, uma solução, eu sinceramente não precisaria nem validar o produto do mercado, eu já saía na frente disso. Eu tinha uma opção de ser sócio de uma empresa tradicional ou me dedicar ao cotidiano. Eu não penso, meu processo de decisão demorou alguns segundos. Quando eu tive a oportunidade com meus sócios, a gente teve a ideia, criou e falamos, vamos montar cotidiano, no mesmo segundo eu pedi demissão. Porque eu acredito nisso. Não seria melhor fazer uma. Aí, também acho, né? Vamos fazer sempre as perguntas por aqui. Obrigado. Será disponibilizar novamente? Sim. É o melhor mandar por aqui. Tá. Wesley Kevin Kevin, só vai ser em novembro.
Obrigado aí, Cacau. Eu tô doido pra, eu fui outro dia em Pacífica, onde o Kevin Kelly mora, e eu fiquei brincando. Pô, tomara que eu encontre ele aqui, vai que eu encontro ele, esbarro com ele aqui. Os startups serão selecionados depois desse pré-camp. Imóvel, eu acho que se você estiver online aí e respondeu a pergunta, vai após essa. A gente já está. Durante, não tem a ver o treinamento, a gente já vai estar, a gente já está analisando os formulários, nós vamos fazer algumas perguntas para as empresas, vamos trocar uma ideia com elas e vamos marcar algumas entrevistas, tá bom? E a gente vai dar feedback para todas as empresas. Por que selecionamos ou por que não selecionamos. A gente tem uma limitação também de pessoas, então a ideia da gente é, como é esse treinamento, é ajudar ao máximo. Tomara que a gente consiga fazer a parceria com o máximo possível. Como podemos colaborar para ajudar no desenvolvimento de ecossistema e como podemos cobrar das instituições de ensino e governo para ela colaborar nessa empreitada. Excelente, Matheus. Cara, fazendo boas startups é uma boa forma que o empreendedor pode ajudar o seu ecossistema, enfim, e as instituições de ensino fazendo, eu acho que a gente tem que ter mais uma visão empreendedora. Um dos fatores críticos de sucesso que a gente coloca aqui para esse ecossistema no Brasil é os jovens empreendedores, o jovem que está se formando, sair muito mais com a cabeça, com a mentalidade de criar sua empresa do que ser funcionário de uma empresa de alguém. Então, essa que é a ideia que a gente é um dos fatores críticos de sucesso. Então, eu acho que as instituições de ensino poderiam ajudar muito, poderiam ajudar imensamente nisso, dar mais base de como é empreender. Então, isso aqui poderia ser uma matéria de uma faculdade. Todo esse conteúdo podia ser explodido e poderia ser um conteúdo de uma faculdade. Eu acho que um aluno, um menino de 21 anos, 22 anos, se formando com essa bagagem, ele vai poder lançar mais empresas e é um momento excelente, que você tem menos responsabilidade. Então, eu penso que as constituições de ensino poderiam fazer muito isso. E, e sobre também, além de como os empreendedores podem colaborar, além de fazer grandes startups sérias e que tendem ao sucesso, né? E se tudo der certo, vão triviar e vão fazer o sucesso. Eu acho que também é trabalhar com o conceito de comunidade, criar a ideia de colmeia, né? Muitas vezes você está criando uma startup sobre mobilidade urbana. Eu vi alguém falando sobre mobilidade urbana. Tem outras startups, não é criar competição, mas tem outras startups que fazem o mesmo sentido, que para ela, se eu melhorar a mobilidade urbana, eu vou aumentar o faturamento dela. Cara, trabalham mais em rede. Trabalham mais em rede. Usar o que o meu amigo Chamarelli, que está presente aí, ele falava, né? Sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai mais longe, né? Então, às vezes, pode ser uma estratégia, ele que me falou isso há algum tempo atrás, eu achei muito bom. Então, acho que pode ser uma outra dica de como você pode ajudar. Então, é entendendo quais são as empresas que você podem trabalhar em conjunto, não necessariamente criando competição, mas sabendo que o seu retorno, o seu sucesso vai dar retorno para eles, tá? O campo será voltado exclusivamente para startups que já estejam com seu modelo de negócio rodando? Sim. Vamos lá. A gente espera que as startups já tenham algumas estágios de validação. A gente não vai, não, certamente não selecionaremos empresas que ainda não validaram seu modelo de negócio. A gente, eu preciso ter um faturamento? Não, não necessariamente. A gente quer entender o que você já validou do seu modelo de negócio. Pode ser que você não tenha receita e não tenha nenhuma previsão, nenhum modelo de monetização. Até isso a gente aceita. O que a gente não entende e aí sai da nossa tese é a empresa que ainda não validou. Assim, eu já conversei com tantos clientes, já fui no mercado, já criei esse MVP, já tem alguém usando, a pessoa entendeu que isso é o modelo. Se eu criar esse produto, eu criei esse produto, ela já está usando, já está pagando. São diferentes estágios, entendeu? Então, pode ser até um estágio mais early stage, eventualmente, mas a gente quer entender
que a gente vai procurar entender nessa entrevista é quanto você já validou dessa sua ideia. Não pode ser simplesmente uma ideia que eu tive. Já falar muito disso aí no dia 3, tá? Ah, Ian, obrigado aí pelo FAQ. As startups já devem ter um MVP rodar, foi o que eu respondi agora. Acredito em transformar o Brasil de forma ética. Opa, eu também, cara. Quem foi? A Rita. Obrigado, Rita. Também acredito muito nisso. Só não sei no campo startup que nenhum curfado não tem dedicação exclusiva. Daniela, né? Serão aceitos nos startups complexo essa pergunta aqui. É muito difícil. A gente teria que entender isso e teria que entender o seguinte: esse investimento que nós vamos fazer conseguiria colocar a dedicação exclusiva? Porque se não fizer, a gente acha que dificilmente vai cair naquela pergunta, eu acho que o Rafael fez. Dificilmente você vai conseguir ter a velocidade que se espera para a sua startup para ela chegar no outro estágio que ela precisa chegar. Quais são os objetivos da sua startup? Quais são as metas? Quais são as métricas? Como a gente vai medir? Se não tiver dedicado, a gente acha muito difícil, mas vamos conversar, vamos entender. Eu acho que deve ter escrito, então a gente vai entender isso aqui como é que é, mas a gente espera a dedicação exclusiva sim. Eu não sei se vocês podem ter, por exemplo, como co-founder um advisor, tá? Isso não é a melhor prática, né? A melhor prática, eu podia ter citado um pouco mais disso, é você ter 2 ou 3 co-founders no seu cap table, na sua estrutura acionária da empresa que você está abrindo. Então, é o praxe, é o ideal, 2, no máximo 3 pessoas, o resto você trabalha com option pool, tá? É por aí. Então a gente espera que esses 2 ou 3 estejam dedicados para poder atingir a próxima fase. Levará em conta, além do time de trabalho, o time de mentores que já são parceiros, imagino que sejam parceiros da startup, né? Certamente, é o que eu estou chamando aqui de advisor. Você saber atrair um advisor me fala muito sobre você. Com Guerreiro, opa, beleza, Cacau. Não consegui ouvir as instruções. Como iremos interagir melhor com a equipe da Cotidiano? Então, Francisco, nós estamos avaliando os formulários, foram bastante, ainda bem. Muita gente aí querendo com projetos interessantes. Nós vamos entrar individualmente em contato, tá bom? Nós vamos entrar individualmente em contato com cada um, com as perguntas que fazem sentido para cada uma delas, e vamos criar um canal aí de conversa individual. Essas conversas que nós vamos ter aqui nesses treinamentos vão ser informações gerais, tá bom? Isso não é qual o número de startups escrito no processo? Não... Ah, eu não tenho essa informação precisa não, Diego, mas foram de formulário foram mais a gente tem que fazer o refinamento, mas formulário foram mais de 150. Chamarelli, tamo junto. Opa, sempre, meu irmão. Obrigado. Algum colega pode me responder por essa mensagem? Podemos. Nós vamos falar, Francisco, fica tranquilo. Nós estamos com bastante informação aí para processar, mas vamos entrar em contato o mais rápido possível. Tá. Bom, você pergunta, quando você volta para Brasília? Eu volto em junho. Eu volto aí durante a minha ideia é estar aí da segunda fase do camp, tá? Eu vou estar no. Ah, Stefano também está aí. O Stefano. Eu vou estar aí provavelmente as aulas dos meus filhos acabam aqui dia 10, enfim, dia 20, 25 de junho eu estou por aí em Brasília já. Sim, o Kleber está aqui, o mentor pode ajudar a desenvolver o conhecimento para os resultados, utilizando também os advisors, sim, certeza. Após a análise do formulário, terá uma entrevista presencial ou será via Skype? Via Skype, Rafael. Via Skype, sem prejuízo. Lembrando, a gente já investiu nos outros campos, o número de fora é sempre maior do que o número de Brasília. Então, não tem a ideia de sempre fazer
Alguns workshops nós vamos trabalhar com esse mesmo conceito aqui de videoconferência, até porque eventualmente o time da startup não vai poder vir todo, mas para a gente não perder conteúdo, a gente vai tentar colocar o máximo videoconferência em todos os workshops que tem, para a galera de fora não ter tentar não ter nenhuma perda, tá bom? A gente poder trabalhar da mesma forma. Francisco, a gente vai criar um Slack, tá? O Henrique deve estar criando esse Slack, deve estar convidando vocês para um Slack. A gente gosta mais de usar o Slack porque você consegue colocar os horários que você atende e tudo mais, e o WhatsApp às vezes é uma coisa mais pessoal. Então, a gente vai criar um grupo no Slack e convidar vocês por quem se inscreveu aqui no treinamento, tá bom? Pessoal, vou encerrar aqui. Meu e-mail é wesley@cotidiano.com.br e eu adoraria se vocês me escrevessem para falar o que vocês acharam, o que eu posso melhorar. E aí eu vou tentar fazer de tudo para já melhorar amanhã mesmo, tá bom? Como falei, a ideia aqui é jogar a ideia para vocês poderem ter o máximo de informação possível. Não tenho a pretensão de esgotar a informação, mas ao máximo ajudar vocês aí com ideias, com mentoria, e tentar replicar um pouco do que eu estou aprendendo aqui, tá bom? Obrigado a todos aí. Vou encerrar aqui, mas fico disponível aí pelos outros canais, tá bom? Obrigado aí, gente. Amanhã no mesmo horário, 7 horas. Sem atraso. Valeu.